Olá, tudo bom? Meu nome é Raul e hoje irei falar para vocês sobre estados físicos das matérias e ainda bem também vem com os experimentos delas. Também vou explicar um pouquinho, então segue pro vídeo. Mas antes de eu começar com as experiências, irei explicar para vocês o que é cada um. A primeira coisa que eu tenho que explicar é a fase sólida, que seria uma grande força de atração entre partículas. Um exemplo disso é o gelo. O segundo seria a fase do líquido, que seria a força entre partículas menores. Um exemplo seria o copo de água. E o terceiro e último seria a fase gasosa, que seria a força entre partículas quase inexistentes. Um exemplo seria o vapor da água. Agora que eu expliquei todos os estados físicos, agora eu vou explicar as mudanças deles, que seria, por exemplo, a fusão, que é do sólido para o líquido, a vaporização, que é o líquido para o gasoso, a condensação seria o gasoso para o líquido, a solidificação, que é o líquido para o sólido, a sublimação, que é o sólido para o gasoso, e a resublimação, que seria o gasoso para o sólido. A primeira coisa que eu vou falar seria a fusão, que seria do sólido para o líquido. O exemplo seria o gelo. Por conta de ele estar congelado, ele vai se derretendo, assim formando a água, como podemos ver alguns líquidos embaixo dele. Portanto, vamos para o próximo. Agora eu irei falar para vocês a vaporização do líquido para o gasoso. Um exemplo seria a evaporação, que seria estender a roupa, mas demora um pouco mais para acontecer isso, por conta de ele só passar um tempo, daí ele seca. Como vocês podem ver, ele já está meio começando a pingar, então ele já está quase secando. Espere apenas um momento. 6 horas e meia depois. Olha só, agora ele está sequinho e está pronto para ser usado. Então agora vamos para a ebulição, que seria a parte mais rápida de fazer. Alguns centímetros depois. A ebulição seria um pouco mais rápido de fazer, porém demora um pouquinho. Então, nesse exato momento, ele está aquecendo, mas ainda não está borbulhando, o que eu irei mostrar daqui a pouco. Agora sim, depois de algum tempo ela já começa meio que a evaporar, saindo até alguns gases na câmera. Então vamos para a última, que é a calefação. E daí eu vou para a condensação. Alguns momentos depois. A calefação é a mais simples de fazer. Ela é instantaneamente mais rápida de fazer. Um exemplo seria nós estamos querendo passar pão, que quando nós colocamos água ou até uma gotinha, ela simplesmente evapora.
instantaneamente. Agora vamos para a condensação. A condensação seria a forma do gasoso para o líquido. E como podemos ver, essa seria a água de agora e essa a congelada. Isso dá para perceber mais aqui. Quando você passa o dedo, é possível ver a formação do líquido. Agora eu irei apresentar a solidificação, que seria da água para o sólido. Então, primeiro eu irei colocar água no... Agora, como eu coloquei água, eu vou colocar no congelador. Agora é questão de esperar. 3 horas depois. E olha só como ficou congelado. E por último, eu vou fazer a sublimação, que seria o sólido para o gasoso. Um exemplo seria a naftalina, que agora eu tenho que colocar num jarro de metal e colocar em um recipiente ao redor de metal também com água. Botar um pote aqui em cima e depois eu mostro no que vai dar. Eu coloquei no recipiente de metal, como eu disse, e ali está a naftalina. Coloquei em um lugar fervendo e agora eu vou botar uma tampa para depois mostrar o que vai dar como resultado. Depois de um tempo, eu tirei e a naftalina está nesse recipiente. Eu tinha trocado por conta do medo de derreter o plástico, mas não mudou em nada. Aqui está a naftalina, o vapor dela. Bom, espero que tenham gostado. Eu iria fazer a resublimação, mas como eu não tenho material o suficiente para fazer, eu pelo menos vou citar que seria meio que um exemplo seria a fuligem. Pelo menos eu vou falar um exemplo, né? Bom, espero que tenha gostado e até a aula.